Quem lá vem, na comissão de inquérito de hoje recebemos um antigo diretor de informação, um antigo deputado e eurodeputado e antigo líder do CDS-PP, José Ribeiro Castro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo. Bem-vindo à comissão de inquérito. Vou recapitular as regras, não sei se já as conhece. Se responder acertadamente a uma das 5 perguntas, recebe 5 pontos. Se responder erradamente, não pontua. Se pedir ajuda, recebe 2 pontos. E acertar, claro. E acertar. E acertar, exato. Acertar. Se pedir ajuda e acertar. Se não era só pedir ajuda. Pois também, é verdade. era o João Miguel. Preparado? Esperemos que sim. Esperemos que sim. Vamos a isso. Carla, arranca. Está com certeza, porque a primeira pergunta é muito fácil, quiçá dolorosa, mas fácil. Vamos lá. O Benfica estreou-se no Campeonato Nacional a perder por 2-0 com o Famalicão. Ei. A última vez que o Benfica também jogou com o Famalicão, também perdeu. Qual foi o resultado, José Ribeiro Castro? 1-0. Vamos pedir ajuda? A última vez? Não, agora A última antes desta, perdemos não é? por 2-0. Sim, e a Na época última? passada tínhamos perdido por 1-0. Tinham perdido por 1-0. Ai, Acho que as sim. minhas fontes estão erradas. É por 1-0, tenho Já certeza. vamos Oh, Bruno, Música, ajuda-me. música. Eu já não me Vamos pôr uma lembro. música. Eu apago essas coisas da memória. Eu acho que sim. Tenho a certeza. Aliás, José Ribeiro Castro. enfim, até ali que este é um recorde absoluto do Roger Smith, não é? De se estrear E, sempre. portanto, isso é para nós vermos que não é só o Cristiano Ronaldo a bater recordes, nós também batemos. Também batemos recordes. O Bruno vai aqui tirar as dúvidas. Doutor Bruno, o que diz Não, Doutor foi Google? 2-0. Foi 2-0 também. Portanto, foi 2-0. Foi 2-0. Portanto, errado. Errado, pronto. É errado. O que é que está errado no Benfica? O que é que está a acontecer? Bom, jogou mal, não é? Jogou muito mal mesmo. Num jogo, mas O o jogo, problema é de muito um mal. jogo ou isto passa mesmo Pois isso pelas é uma- opções do Rui Costa? É uma quebra assustadora, porque ganhámos 5-0 ao Feyenoord, perdemos 1-0 com o Fulham e perdemos 2-0 com o Famalicão. Portanto, o próximo jogo com o Casa Pia será um jogo difícil. Mas é estrutural ou conjuntural? Bom, enfim, a equipa técnica e a direção têm que olhar para isto, não é? Porque o Benfica vem mal da época passada, não é? E a época passada acabou mal. E, portanto, o espírito coletivo muito baixo, a massa associativa muito descontente, manifestações como não me recordo de ter visto alguma vez, nomeadamente manifestações organizadas dentro do estádio contra o técnico e a equipa, o que é uma coisa intolerável, não é? Mas significa um estado de espírito muito degradado. E, portanto, esperava-se que o defeso tivesse servido para resolver isso, não é? E, infelizmente, não resolveu. E, portanto, ou há uma sacudidela que dê volta ao texto, ou avizinha-se E tempos difíceis. essa sacudidela é no banco ou é em estruturas Não, tem que ser em resultados, não é? mais Quer dizer, acima do banco? bom, primeiro, convém que o Benfica jogue bem. O Benfica jogou muito mal, não foi só um mau resultado, com uma equipa que é difícil, uma equipa média, mas combativa. Bom, e ter um resultado, pronto, à altura dos pergaminhos que o Benfica gosta de considerar os seus, não é? E para isso tem contribuído, para este resultado também contribuiu a política de transferências do clube durante este defeso. Pois também não foi. Quer dizer, A saída de João Neves, por exemplo, compreende? Sim, o João Neves era considerado um jogador cobiçado, não é? Mas de facto o preço da transferência não é de um jogador cobiçado, é um jogador valioso, mas não é um jogador cobiçado. E sobretudo um noticiário que o rodeou, quer dizer, não é sequer dado por garantido. Bom, primeiro houve o episódio do Rafa, não é? O Rafa, obviamente, se não queria sair, fazia falta, não é? Portanto, tendo-se frustrado a ida para a Arábia Saudita, se havia uma opção dele continuar no clube, eu acho que era bom que ele continuasse, a menos que houvesse grandes razões para o dispensar. O Benfica manteve Di Maria, renovou com Di Maria. Acha que devia ter feito o mesmo com Rafa? Sim, julgo que sim, já disse isso, não é? Portanto, acho que ele foi por uma transferência de refúgio e, portanto, quando fazia jeito para a equipa do Benfica, é evidente que se ele fosse ter um fim de carreira dourado e de luxo na Arábia Saudita, enfim, ninguém poderia contestar, mas tendo-se frustrado esse plano,
Acho que seria útil. Ainda que ele também terminasse a época cansasse, não é? Mas nesta altura faz tudo falta, porque a linha de ataque do Benfica é fraca. Nesta altura é bastante fraca, não tem... Mais fraca do que os adversários. Bom, entraram novos jogadores, não é? Entraram novos jogadores, o Pavlidis, enfim, vamos ver se rende. Mas as contratações foram feitas na época passada, não resultaram bem, não é? Mas essa é a política de contratações do clube, de Rui Costa, ou é Roger Schmidt que tem uma visão do plantel? Nestas coisas é sempre o Presidente é que manda. É que manda e assume, sendo um Presidente que não sou eu, não é? resultados. É um homem que vem do futebol, não é? É um homem que deve saber pelo menos tanto quanto o Roger Schmidt. É um homem que sabe do futebol, que foi, aliás, médio de ataque, médio de armação, e, portanto, ele tem uma posição estratégica no jogo bastante importante. E creio que isso desgosta e frustra mais os sócios, porque as pessoas olham para o Presidente e veem um campeão estimado. Não é? Sabe futebol, mas anda enganado, é isso? Sim, não... Bom, há muito empresarismo no meio disto, não é? E, portanto, isso é um dos grandes mistérios do futebol hoje em dia. Enfim, a economia, como o Papa Francisco disse que esta economia mata, a economia no futebol também está a matar muitos clubes e muitas competições. Em relação a esta questão do Benfica, deixa-me só fazer-lhe uma última pergunta. Se Roger Schmidt cair, se for despedido, Rui Costa deve convocar eleições antecipadas? Eu não queria aumentar a instabilidade. Não é? Acho que o Benfica precisa de uma resposta. Obviamente que se o Presidente e a direção sentirem que necessitam de uma legitimidade para continuar, ou se surgir um grupo que apresente propostas e soluções, faz sentido, não é? Agora, ir para eleições, como foi com o Manuel Damasio aqui há uns anos, isso é um desastre, não é? Isso é muito perigoso, não é? E muito mau. E caiu também por causa de um resultado desportivo com o Rio Ave, não é? Portanto, a bola não foi à trave, foi à direção e fez cair a direção. Muito bem, vamos seguir avançar. então. Para já Ribeiro e Castro, 0 pontos, não é? Vamos deixar de falar do Benfica, falar agora aqui outras coisas menores. 0 pontos foi o resultado do Benfica. Exato, também. Zero golos, Aí um zero pontos. O José Ribeiro e Castro é presidente também da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que se assume como uma associação patriótica para defender a independência e a identidade de Portugal, e eu acho que esta pergunta para si é de algibeira. Pergunta em que data, portanto dia, mês e ano, é que foi assinado o Tratado de Zamora, que marca a formação de Portugal como reino independente. 5 de outubro de 1143. Isto não falha aqui, dia, ano e mês, não é? Devias ter perguntado se era um dia de sol ou de chuva. Só para tramar. Quase. Há quem ponha em dúvida hoje se há ou não o tratado. Eu aprendi na escola com o tratado. Que existe, não é? Eu fui ao próprio site da Sociedade Histórica. Mas pronto, isso é referido, mas não, o tratado não foi encontrado, não é? Portanto, não há imagens do tratado, nunca se descobriu esse Assume-se que existiu e com o acordo que, sim, claro. Mas pode ter sido uma conferência. Há muitos historiadores que eles falam mais na Conferência de Zamora, que foi 4 e 5. Portanto, terá sido uma conversa, que terá havido um... Que, aliás, como é habitual em Portugal, não é? E aliás, entre primos. Um aperto de mão. Trata-se tudo à calhar mesa, foi à mesa. restaurante. E a substância desse encontro, que tinha, aliás, sido trabalhada diplomaticamente e tal, com um intermediário do Vaticano, enfim, é conhecido e foi observado e seguido. Mas Então de onde é que vem a tese do tratado? há quem diga também que terá sido uma tese do Estado Novo. E, portanto, terá sido a historiografia do Estado Novo, mas eu não investiguei o suficiente, mas enfim, li essa afirmação há pouco tempo. De facto, enfim, eu andei na escola primária no Estado Novo e no liceu também, e portanto nós aprendíamos sempre o tratado, não é? Portanto, não 4 e 5, que são a conferência, mas o dia 5 de outubro. É esse que de facto conta. Para além dos incidentes com o Benfica, acha que a identidade de Portugal está ameaçada? Nesta altura não está, mas pode estar em risco, não é? Se nós não cultivamos, ela apaga-se, não é? Nós temos, boa parte da nossa identidade é a língua. Não é? Nós somos um Estado-língua. Nós fomos um Estado-língua antes de sermos um Estado-nação. E, portanto, vemos muito a nossa individualidade. Não havia português antes de haver Portugal, não é? E aquilo que caracterizou os
portugueses é que falavam português. E essa língua foi entronizada por Dom Dinis, que a consagrou como língua oficial do reino, e isso foi um fator determinante na formação da nossa identidade. E agora surgem fenómenos um bocado disparatados, como a iberofonia, não é? Em que se procura diluir. Enfim, a iberofonia é um disparate todo tamanho, que ninguém fala ibérico, não é? Aliás, ibérico nem o porco, não é? Que é o porco por eternidade. e ninguém fala ibérico, falam espanhol, ou catalão, ou galego, ou, enfim, há várias línguas na Península Ibérica. E, portanto, há aí um processo que pode agredir um fator fundamental da nossa identidade. E isso é o traço mais importante. E nós temos sido, a o globalização. Estado português tem sido muito incompetente na defesa do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Eu bati bastante nisso, nomeadamente no Parlamento Europeu. Nós somos uns lusófonos europeus bastante incompetentes. Nós não usamos o reconhecimento que os tratados fazem da igualdade das línguas. Temos o Instituto de Camões, não tem capacidade. Tem pouco poder, não é? Isso é mesmo político, não é? Isso é mesmo do Ministério dos Estrangeiros e dos diplomatas. E que normalmente falham porque nós somos modestos, encolhemos, somos reverentes para os poderosos. Os fundos são referentes ao Brasil também. Sim, mas esses falam português, não é? Portanto, esse não nos ameaça a nossa identidade. Em parte. Não, mas, enfim, o Brasil é um grande país lusófono, não é? Aliás, há 2 grandes países lusófonos e que nós devemos à sua grandeza boa parte do poder que hoje tem, que é o Brasil e Angola. E Portugal deve aceitar, ou aliás, deve delegar até a liderança desse processo de afirmação da língua portuguesa a esses 2 países, nomeadamente ao Brasil? Não se trata de delegar, nós devemos fazer bem o nosso papel no português europeu e na Europa, porque se o português se tornar uma língua com pouco peso na Europa e que nós não nos batemos por ele, até deixamos de ter grande interesse para os outros, não é? Porque é que as pessoas vêm falar português para falarem com a Europa, depois têm que falar em inglês ou francês ou até alemão, não é? E nós pusemos atrás deles, não é? No regime das marcas primeiro, o chamado regime de Alicante, que são 5 línguas, e depois no regime de Munique nas patentes, que são 3 línguas, o inglês, o francês e o alemão. E o português, que é a terceira língua da Europa, não está nas 3. E, portanto, isso é um fracasso político continuado, lento, e que fará efeito se não for atalhado. Vamos à terceira pergunta. Já está com 5 pontos. Esta também creio que vai conseguir acertar. Nós usamos muitas citações. Quem disse isto? José Ribeiro Castro. Se eu vir que tem alguma utilidade uma candidatura minha e que tenho o mínimo de condições para a concretizar, sou franco, tomarei essa decisão de se candidatar à presidência da República. Quem disse isto? O ano passado. Almirante Gouveia Melo? Quer ajuda? Vamos... Então, sim, quero ajuda. Mário Centeno, Paulo Portas ou Marcos Mendes? Marcos Mendes. Pois foi. Acertou. 2 pontos. Boa, 2 pontos. Obrigado. Podia ser o Almirante Gouveia Melo. Acho que essa vontade está clara, apesar dele a ir negando. Quer dizer, ele já a negou, mas depois volta. Pois é. E depois volta. Portanto, parece que existe uma inclinação, pelo menos nesse sentido. Marcos Mendes... agarrem-me, senão eu vou. Marcos Mendes assumiu isto no verão passado, foi em agosto. É o melhor candidato à direita, na sua opinião? Acho que ainda é cedo para sabermos, não é? Quando é que começa a ser algo? Quer dizer, não há propriamente ainda uma apresentação de candidatos, não é? Apesar de nos estarmos a aproximar, portanto as pessoas estão muito nas encolhas, não houve ninguém que se chegasse à frente, nem houve também muitos sinais do estado da legislatura, não é? Que possam definir qual é o perfil que mais se ajustará aos desafios do tempo dessa candidatura. Sabemos que a eleição será em janeiro de 2026 e, portanto, enfim, olha-se com... Pode ser o ano, a continuar assim, em que as candidaturas se conhecerão mais tarde, desde que me recordo. Não é? Estarão à espera os eventuais candidatos de ver também o que é que acontece ao nível do governo, se vamos ter eleições antecipadas ou não? É isso que estou a dizer. Quais são os desafios que a sociedade portuguesa terá na altura, portanto... E as autárquicas ainda... As autárquicas ainda vão contar muito. Mas já era a altura de começarmos a ter alguma disponibilidade mais assumida? Sim, mas temos, enfim, à direita temos Marcos Mendes
E depois já há uns acenos a Pedro Passos Coelho. E Paulo Portas, não? Há mais umas insinuações do campo dele que propriamente avanços dele, não é? E nas sondagens não têm aparecido assim com grande indicação. Mas a direita devia unir-se em torno de um candidato? Bom, isso acontece sempre, não é? Pelo menos à segunda volta. Sim, mas isso tende sempre... Não, e isso marca também depois a candidatura à primeira volta. Só houve, não nos esqueçamos, só houve uma vez que houve segunda volta. Foi com Freitas do Amaral e Mário Soares. É? Já há muitos anos. E nunca houve outro caso de segunda volta. E o senhor aí tem experiência, porque era diretor executivo da campanha de Freitas do Amaral. E, portanto, não sei, acho que está ainda tudo muito em aberto. Mas acha que há muito taticismo na política hoje? Sim, isso, acho que há demasiado. Eu acho que hoje falta à política muito de sonho. E acho que isso é o que afasta as pessoas, não é? As pessoas hoje não acreditam em nada e têm a ideia de que os políticos não acreditam em nada. Ou que não é claro o que é que acreditam. Não é? E, portanto, isso depois puxa para isso, puxa para uma figura mais de representação cénica do que propriamente de representação política e empobrece muito as escolhas. Não é? O José Ribeiro e Castro tem um candidato à Não, presidência favorito? Aquela pessoa que gostava de ver naquele cargo? Não tenho assim. Não está à espera que ninguém que sinalize. Não, quer dizer, gostaria que fosse alguém que tivesse. Quer dizer, eu acho que o país tem hoje problemas que só se combatem, entre outras coisas, com esta dimensão de sonho. Quer dizer, alguém que se apresente com uma crença, que enuncie essa crença e transmita desde logo a ideia que acredita naquilo que está a dizer. Que isso é o que se torna. As pessoas já representam tanto que às vezes é difícil acreditar. Dizem palavras bonitas, mas é difícil acreditar que acreditam no que estão a dizer. Parece que está a dizer que ultimamente não têm aparecido pessoas a falar e a acreditar naquilo que dizem. Acho que é isso. É isso mesmo que eu estou a dizer. Quer dizer, o exercício político tornou-se muito técnico, com muita análise de nichos e de reações e com pouca autenticidade. E nós temos um conjunto de problemas que se acumularam, que estão, aliás, na origem da fragmentação do sistema partidário. Porque, obviamente, este déficit de mensagem abre campos a fenómenos pequenos, não é? Portanto, e que vão eles próprios testarem a sua autenticidade, não é? Portanto, eu não tenho, por exemplo, o Rui Tavares é um partido pequeno, mas tem campo porque, enfim, a falta de crédito nos grandes partidos abre oportunidades a pessoas que representam, digamos, apostas mais pequenas, mas que acreditam nelas. Parecem mais credíveis. Para fechar este tema, o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, já se pode começar a fazer um balanço positivo ou negativo? Ou os mandatos? Bom, eu acho que nesta altura é marcado por aquela noite terrível de 23 de Abril, não é? E ainda não se dissipou. Quer concretizar? Eu espero que Marcelo Rebelo de Sousa, que está ainda numa fase difícil no eco desse dia, e que depois teve um eco estrondoso naquele debate do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, que foi uma coisa lastimável, que foi penoso assistir, não no discurso dele, mas dos ataques violentíssimos que foi objeto. Eu espero que Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa estimável, eu acho que é uma pessoa íntegra, eu acho que quer o bem, mas enfim, cometeu alguns erros, não é? E está a pagar esse preço. E acho que era bom que terminasse bem, tem todas as condições para isso, mas ainda tem que fazer por isso e tem que, enfim, ser mais comedido no uso da palavra, que já o está a ser, mas ainda não o suficiente. E eu acho que ele fez alguns bons discursos, não é? E ele pode transportar também esta dimensão de sonho, se houver uma regeneração do seu encontro com os portugueses. Vamos avançar então para a quarta pergunta. Agora vamos aqui a outra área, também eleições. Vamos falar aqui de eleições autárquicas. O CDS governa sozinho 6 câmaras municipais. Diga 3 dessas câmaras.
Diga 3. Diga 3. Se pode dizer as 6. Velas São Jorge, Santana, Ponte Lima. Está certo. E ia Muito por aí bem. fora. Ia por aí fora. E Muito bem. sabe as Bem. outras 3 também? Sim, Valdecâmara, Albergaria Velha e Oliveira do Bairro. Do hospital. Do hospital. Do hospital. Do hospital. Não, Muito do bem. hospital. Oliveira do É Bairro. do bairro. Então, Oliveira também do aqui a Hospital, informação é estava Distrito de Coimbra, incorreta. Oliveira do Bairro é Distrito de Aveiro. Muito bem. As Tem lá um eleições. grande amigo em Oliveira do 5 Hospital, pontos, mais 5 Mais pontos, cinco já mas são não é, 12. mas não é Presidente da Câmara. Muito bem. As eleições autárquicas do próximo ano são o grande teste à capacidade de sobrevivência do CDS? Sim, creio que sim. Enfim, todas as eleições o serão. Essas são as próximas. O serão e, sobretudo, depois de enfim, termos perdido a representação parlamentar na Assembleia da República e termos recuperado, mas no quadro de listas conjuntas para eleições parlamentares, que não são em si garante de coisa nenhuma. As eleições autárquicas são muito importantes, portanto, para isso. Portanto, eu gostaria que o CDS repetisse a vitória nestas 6 e conquistasse mais algumas. Não quero dizer que não haja coligações. Eu não tenho nada contra coligações. Acho que elas são importantes. Desde há alguns anos, aliás, que o CDS contribui para vitórias conjuntas com o PSD em muitos sítios. A última delas em Lisboa, muito importante. Coimbra, enfim, Porto. Enfim. Mas neste momento da vida do partido seria importante apresentar candidaturas Sim, eu acho capazes que era de ganhar importante, e sozinho. não fiz esse estudo, mas acho que era importante que isso, aliás, já estivesse feito. Não sei se está ou não está. Mas quais são 2 ou 3, não é preciso mais do que isso, sítios em que o CDS pudesse apresentar uma lista forte e ela pudesse ganhar. Isso seria importante, nem que fosse mais uma presidência de Câmara do CDS, seria um sinal importante. Vamos para a última pergunta. Vou pedir-lhe que seja muito económico na resposta, Ribeiro Castro. Em que ano foi emitido na rádio americana A Guerra dos Mundos, de Orson Welles? Quer ajuda? Sim, quero ajuda. Vamos à ajuda. 1938, 1932 ou 1935? 1938. Está certo, incrível, mais 2 pontos. Já fazemos as contas finais. O Ribeiro Castro está ligado direta ou indiretamente aos média há alguns anos, foi diretor de informação, foi diretor-geral e até foi administrador de um grupo de média. É um setor que vive em profunda crise já há muitos anos. Sempre. Exato. É como o teatro, Exato, como o cinema. é como o cinema. O Primeiro-Ministro admitiu recentemente financiamento público aos órgãos de informação. Como é que vê esta possibilidade? O Estado deve financiar os operadores privados? Creio que não. Creio que isso corre um risco de corrupção editorial que é bastante negativo. Não é? E depois instala-se. Não é? É uma escola, é uma coisa que ao princípio as pessoas estão todas a ver e, portanto, pode não ter efeitos, mas depois instala-se. E nós sabemos como esses poderes funcionam. Enfim, se um acionista privado pode ser suspeito de influenciar o conteúdo editorial, portanto, não haver uma grande direção, enfim, mais poderoso ainda será se for um acionista público, digamos, alguém que suporta permanentemente a sobrevivência desse jornal. Nesse caso... Eu creio que para a imprensa portuguesa contribuiu uma perda de identidade editorial. E a opção por um modelo que é pluralismo na opinião e depois todos iguais na informação. Isso aconteceu com o fim da nacionalização, não é? Com as reprivatizações. Eu acho que, enfim, as nacionalizações foram negativas, mas isso abriu espaço a que surgissem muitos títulos de iniciativa privada, que existiam e tinham a sua vida, como semanários ou como diários, o caso do Jornal Novo, do Dia, o Tempo, enfim, o Semanário. Enfim. Mas depois, quando o capital era dos bancos, não é? Portanto, quando os bancos são privatizados, definiu as suas estratégias todas iguais. E, portanto, isso tornou os jornais poucos diferentes entre si e acho que não se aguentaram. Enfim, e os jornais que se aguentam, enfim, o Público é um jornal com grande capacidade editorial, mas vive pendurado numa opção do grupo económico a que está ligado, a SONAI.
E os outros vivem com grandes dificuldades. E depois surgem iniciativas interessantes, como o Observador, não é? Mas que não tem o desafio do papel, enfim, mas isso é uma Mas tem coisas para pagar ao final do mês. O Governo vai apresentar um plano de ação até ao final do mês. Diga-me uma ideia que devesse estar plasmada nesse plano. Olha... Ou o Governo não tem mais que fazer e não se deve preocupar com isso? Não, acho que se deve preocupar. Quer dizer, há ajudas que pode dar a todos, desde que vão para todos, por exemplo, os esquemas de apoio às assinaturas, quer dizer, que não são apoios cash, não é? Mas são um prémio da produtividade do jornal, chamamos assim. Muito bem. Ribeiro Castro, vamos recapitular a sua pontuação. Fez 14 pontos. Bela pontuação. É bom. Melhor que o Benfica. Podia ceder esses pontos ao Benfica. Eu ainda vou reclamar esse resultado, vou testar as minhas fontes. Vai ao VAR. Está bem, então se for, vamos repor. Estávamos a ver o 2-0. Ribeiro Castro. Eu tenho ideia que eu vi o jogo e deram os resultados com o Famalicão. Foi-se embora à meio, desistiu, já não quis ver o resto. Uma vez mais, Ribeiro Castro, muito obrigado. Obrigado. Bom dia.